No mais, amigos, o meu convidado de hoje para o Jogo Rápido, ele tem 31 anos, é morador do bairro do Autódromo, abraçou agora a causa social, é um grande corredor de rua, levando o nome do nosso município a uma projeção nacional, participando da corrida de São Silvestre em São Paulo, mas nesse percurso também enfrentou muitas dificuldades. Para contar um pouco da sua história, um menino que teve a oportunidade de ser a pior pessoa, mas nunca quis. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Ao meu lado hoje, o filho natural do município de Eusébio, morador da comunidade do Autódromo, uma cidade e uma comunidade em que ele dedica o seu trabalho, a sua atenção, o seu amor. Ao meu lado hoje, Tiago Souza, satisfação em poder lhe receber hoje nesse quadro, onde as pessoas vão poder conhecer um pouco da sua história. A primeira pergunta: uma saudade. Do que você tem saudade? Marcos, eu sou a pessoa que vivencia muito tudo aquilo que está ao meu redor, né? Mas hoje, uma saudade para mim é a falta da minha avó, né? Me emociono quando eu falo dela, porque ela também foi uma pessoa que lutou muito, batalhou muito, assim como eu. Cuidou de praticamente todos os seus filhos sozinhos, né? E na ânsia da sua morte, ela realizou um sonho meu. Ela deixou algo que eu não sabia quando eu iria conhecer pelas circunstâncias da minha vida. Se hoje eu, minha esposa, minha filha e meu filho que está para chegar tem um canto para morar, foi graças a elas. Então, uma saudade nessa primeira pergunta que já me deixa emocionado é a minha avó. Dona Anita sempre foi uma batalhadora, desde muito sempre, cuidou da família, trabalhou a vida toda. Educou, né, da maneira dela os seus filhos, sofreu bastante também, mas enquanto ela teve vida, ela batalhou, ela lutou. E eu levo isso comigo pro resto da minha vida, porque entre biológico e pai e paterno, eu só tive ela. Eu não conheci minha avó materna, meu avô materno e nem meu avô paterno. Então, o que eu tenho de vó, né, dessa terceira geração depois dos pais, é a minha avó Anita. Então foi esse meu apego, né, com ela que me fez ter esse amor, esse carinho totalmente por ela. Quais foram os principais valores e ensinamentos que ela deixou para você, que você busca colocar isso em prática e perpetuar por toda a sua vida? Força. Ela foi uma mulher de muita força. Enquanto ela teve vida, ela lutou, ela batalhou. E ajudar. Ela foi uma pessoa que ajudou bastante. Toda a nossa família ela ajudou, meus tios, me ajudou bastante. Minha família sabe disso, o quanto que ela me ajudou. Então, eu acho que esse meu lado social deve ter sido dela, porque da maneira dela ela sempre buscou ajudar as pessoas. Tiago, e essa partida, essa perca, como se deu? Um momento bem difícil, né? A pandemia se iniciou, ela já estava com problemas de saúde devido às dificuldades da vida, e aí ela contraiu o Covid. E aí foi onde eu mais uma vez tive que ser forte e tomar a frente de tudo. Meus pais, minhas tias, tudo já idosos, não podia estar ali naquele momento. E aí eu fui, né? Eu fui até a última hora com a minha avó. Ela lutou bastante, passou 17 dias internados na Santa Casa e eu fui o responsável, né, de ter a última visita, aquele último contato com ela. Um momento difícil aquele. Chegou a conversar com ela? O que foi tratado, o que foi dito? A gente não chegou a se conversar, mas eu percebia que ali ela ainda lutava pela vida e que ela tinha certeza que se ali ela não voltasse mais, ela tinha feito tudo que foi possível, né? Então, daquele momento até o momento que ela desceu à sepultura, ela fez um ótimo papel, né? E deixou ótimos valores, né? Eu gosto muito de falar de valores porque é o que nos move, é o que nos leva a chegar onde a gente quer chegar, né? Quem tem valores, eu creio que hoje, no mundo que a gente vive, tem tudo. Nesse tempo de internação, até o momento do último adeus, qual foi o momento mais difícil para você, marcante? O momento mais marcante foi eu
na Santa Casa, numa quinta-feira, eu mais o meu pai, a gente entrando no quarto e vê ele chorar. Nesses 31 anos de idade, eu acho que foi a única vez que eu vi meu pai chorar, né? E aquilo foi muito forte para mim, porque meu pai também é uma pessoa a qual eu tenho uma admiração, um respeito, um carinho muito grande por tudo que a gente vivenciou, né? Meu pai é uma pessoa sem vícios, é uma pessoa do trabalho para casa, o único vício que ele tem é o futebol. Talvez por isso eu seja também tão apaixonado pelo futebol. E ali, quando eu vi ele chorar, eu me emocionei muito. E eu tentei ser mais forte do que ele, mas aquele momento, ele chorando, vai ficar gravado na minha memória. Tiago, você concorda comigo que ser forte cansa? Marcos, cansa. Ser forte cansa porque a gente tem que todo o tempo estar lutando contra nós mesmos. Tiago, uma vergonha e um orgulho que você tem. Eu sempre costumo transformar a palavra vergonha aqui no quadro em arrependimento. Me diga um arrependimento que você tem e um orgulho. Eu me orgulho muito disso. O que seria? Marcos, eu me arrependo de talvez não ter lutado mais, né, pelo esporte do nosso município, né, pela causa que eu levantava, né, que era a corrida de rua, que era o atletismo. E eu me orgulho muito com o meu trabalho, de tudo aquilo que eu fiz, com o apoio da minha família, tá onde eu estou hoje, né? Hoje eu faço parte da maior associação com atletas com deficiência do estado do Ceará e do Norte e Nordeste, a ADESUL, né, onde a professora Carla Sami me incluiu nesse meio, e aí hoje eu me sinto verdadeiramente orgulhoso de estar nesse meio. Então eu me orgulho de poder ter lá atrás me envergonhado de não ter seguido em frente esse projeto, mas hoje eu me orgulho de ainda ter força e coragem para continuar nesse projeto agora com essas pessoas que são muitas das vezes, né, excluídas, discriminadas, e eu ter a oportunidade de mostrar para essas pessoas que elas são capazes. Eu me senti muito desrespeitado quando... Eu me senti muito desrespeitado, Marcos, quando eu busquei levar o nome do município onde eu moro, o nome do bairro onde eu moro, aos 4 cantos do nosso Brasil, e eu não tive apoio. E o município tão rico quanto esse nosso, nós sabemos que o município de Eusébio é um município de uma renda per capita enorme, e eu ter que pedir para ir levar o nome do nosso município, isso me deu muito. Com franqueza, como você avalia o esporte aqui no município, sem titubear? Hoje, Marcos, o esporte do nosso município, ele deixa de veras a desejar. A gente tem ótimos atletas, não só no futebol, não só no futsal. A gente tem atletas do vôlei, do handebol, do atletismo, e o nosso esporte hoje, ele deixa muito a desejar em todas as áreas. Nunca mais o quê? Nunca mais eu vou agir por impulso. Agora, eu com 31 anos de idade, pai de família, eu penso antes de tomar as minhas ações. Eu penso bastante porque eu sei que muitas das vezes quando a gente age por impulso, a gente acaba ou magoando, ou se magoando, ou fazendo algo que a gente não devia. A minha pior ideia foi tentar, Marcos, fazer com que o esporte do município de Eusébio, né? Eu toco muito no esporte, Marcos, porque foi onde eu sempre batalhei, né? Hoje eu consigo ajudar as pessoas com o social e fazer esse esporte através da ADESUL, mas com um certo apoio. Tentar levar o esporte do município de Eusébio, o atletismo mais precisamente, nas minhas costas. E isso me atrapalhou muito, né? Me frustrou muito. E hoje eu sei que eu não posso mais fazer isso. Em algum momento você pensou em desistir, chegou a chorar, querer chutar o pau da barraca, eu desisto, não, pela falta de apoio? Houve esse momento, Tiago? Esse momento ele aconteceu
posso até aqui falar, na 2018, na última meia maratona do Eusébio, minutos antes da largada, eu procurei o banheiro químico da corrida, entrei dentro do banheiro químico e ali, naquele momento, eu abri mão de lutar pela corrida de rua, pelos atletas, por tudo aquilo que eu tinha conquistado, porque eu já estava exausto, já estava cansado e não tinha mais a quem recorrer. Eu não tinha mais como levar em frente aquele projeto tão maravilhoso, aquele projeto tão grandioso que era o atletismo no município de Eusébio. E aí eu fiz toda a minha maratona, passando pelo meu bairro, passando as ruas do município de Eusébio, emocionado, porque aquilo ali era o meu dia a dia. Eu me acordava antes do sol aparecer e estava ali treinando. Muitas vezes finalizava a noite ali treinando pelas ruas, e eu sabia que por mais que eu fizesse, eu não ia ter apoio. Então naquele momento, no ano de 2018, na minha maratona de Eusébio, eu me desfiz, né, desse sonho, desse projeto. Eu choro quando? Marcos, eu choro, eu já sou uma pessoa que chora por tudo, mas eu choro quando eu vejo uma injustiça, quando eu vejo uma ingratidão, quando eu vejo uma pessoa passar pelo que eu passei, porque quando eu vejo alguém passar pelo que eu passei, eu sinto aquela dor. Eu me dou muito na casa social, porque eu sei a dificuldade. Graças a Deus eu nunca passei fome, porque meu pai e minha mãe sempre batalhou por isso, mas como eu falei para você, eu tento me colocar no lugar das pessoas, e eu sei o quanto que é difícil você querer algo e não poder, você buscar uma oportunidade e não ter, você receber uma promessa e ela não se cumprir. Então eu choro quando eu vejo injustiça, ingratidão, o desamor das pessoas que estão em alta, no momento que era para a gente estar tão unido, momento pós-pandemia. Milhares de pessoas no nosso país perderam a vida e a gente vê esse desamor todo. Eu choro quando eu vejo isso. Família é? A família é tudo. Família para mim é tudo. Sempre quando eu falo minha família eu me emociono, porque, não sei, como eu falei para você, eu não tive uma família muito grande, né? Meu contato sempre foi meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos, né? Alguns tios ali perto, minha avó. E hoje eu tento, para minha esposa, para minha filha, para esse filhinho que nascer, ser a família que eu tive lá atrás, né? Minha mãe sempre muito cuidadosa comigo, meu pai sempre batalhador, meu pai sempre trabalhando. Então, família para mim é tudo, Marcos. Diante dessa plateia, desse grande público que acompanha essa entrevista, sobre essa carga de emoção que você está sentindo nesse momento, queria que você olhasse para a lente da verdade e mandasse um recado aqui para os seus pais, para sua esposa e para sua filhinha, que com certeza vai acompanhar essa entrevista. Marcos, sempre, no aniversário do meu pai, quando eu vou ali escrever uma frase, da minha mãe, quando eu vou ali escrever uma frase para ela, minha esposa sabe o carinho que eu tenho por ela, o amor que eu tenho por ela. Minha filha, cada dia que passa o amor só aumenta. Então o que eu quero dizer para todos vocês, muito obrigado. Muito obrigado por fazer parte da minha vida, muito obrigado por estar, né, ao meu lado. E eu também sou muito grato, Marcos, não podia deixar de falar isso, pela família que Deus me deu. Tem algumas pessoas que entraram na minha vida e hoje já fazem parte da minha família. E tem 2 delas que eu faço questão de citar, porque elas sabem o carinho, o amor que eu sinto por elas, e isso eu faço questão de dizer. Hoje eu aprendi, Marcos, que os seus sentimentos têm que ser falados, porque você não pode ter a oportunidade de falar. Minha avó sofreu por 17 dias e eu não tive a oportunidade de dizer para ela o que eu sentia, né? E hoje então eu não guardo isso no meu coração, eu falo muito. Então meus familiares, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, minha filha, né? Minha sogra, minha cunhada, meu sogro, que a pandemia também tirou, e 2 grandes amigos, tenho eles como pai também, é o Ricardo, uma
uma pessoa que eu tenho um carinho e respeito muito grande. E meu pai na fé, pastor Cláudio, uma pessoa que eu tenho aprendido muito, a pessoa que tem no coração o desejo de ajudar igual a mim. Então vocês fazem parte da minha vida e estão sempre dentro do meu coração. Nas minhas orações são pessoas que eu sempre coloco, porque eu quero ver todas aquelas pessoas que eu tenho um amor, um respeito, um carinho, Marcos, bem. E essas pessoas, com certeza, elas fazem parte da minha vida e são minha família. Quando você fala de que não perde mais a oportunidade diante daqueles 17 dias que sua avó esteve internada, acredito que esse aprendizado ele foi recente, porque foi bem recente. Que qualidades seu pai, sua mãe têm que você consegue enxergar, que você nunca disse para eles que eles possam ouvir agora? Que valores são esses? Então, a qualidade, meu pai, que eu nunca disse para ele, é o caráter. Eu procuro sempre ser uma pessoa de caráter, porque o meu pai, ele é. Eu nunca me esqueço. Na minha juventude ainda, ele disse: Tiago, eu vou lhe dar de comer até os 18 anos de idade. Mas se você não quiser ser uma pessoa do bem, depois que você fizer 18 anos, você vai para fora de casa. E aquilo mexeu comigo, porque meu pai, ele sempre trabalhou, sofreu bastante, e eu não poderia dar esse desgosto a ele. Talvez com um aperto no coração ele falou aquilo, mas foi para mim aprender, e aquilo serviu. Eu não lembro qual era a minha idade, mas hoje eu tenho 31 anos e ainda lembro da fase dele. A minha mãe, ela fala para mim que quando a gente estava indo para o hospital, eu nasci de 7 meses, né, muito pequeno, minha mãe com princípio de eclâmpsia, e ela disse: se for para que eu viva e tirar ele morrer, a gente morre nós dois. Então, uma qualidade da minha mãe é o amor. Ela é uma pessoa muito amorosa, ela é uma pessoa que ela acolhe muito a gente, né? Ela protege muito a gente. Ela, acho que eu tenho 31 anos, mas para ela sempre fosse aquele bebezinho que nasceu ali de 7 meses, frágil. Então, meu pai é o caráter e a minha mãe é o amor. Tiago, a maior injustiça que cometeram comigo foi... Marcos, a maior injustiça que aconteceu comigo foi eu não ter tido, né, o apoio que eu merecia. Não eu falo eu porque eu sempre tive à frente de muita gente, né? Eu falo aquelas pessoas que estavam comigo, aquelas pessoas que procuravam levar o nome do Eusébio, procuravam representar o nosso município, e a gente não teve. Então acho que a justiça não foi só comigo, a justiça foi com todas aquelas pessoas que buscaram e que ainda irão buscar levar o nome do nosso município a voos altos e não conseguiram, né? Então a injustiça de a gente não ter o apoio que a gente merecia, exclusivo na parte do esporte, né? que eu bato muito nessa tecla porque é o que eu vivenciei até hoje. Então a gente não teve o apoio que a gente merecia e eu acho que isso foi uma injustiça. Tiago, o que é que eu posso dizer, né? Diante de uma história tão bonita, diante de um ser humano tão incrível, que a sua história, como eu disse lá no começo, você tinha tudo para dar errado e deu certo, né? Você vem de uma comunidade muito carente, porque todos sabem a dificuldade que a comunidade do autódromo enfrenta, embora seja uma comunidade do lado do Paço Municipal, né, do maior símbolo do poder de uma cidade. Mas você procurou extrair, apesar das dificuldades que você enfrentou, o melhor. Você sempre procurou transformar do limão uma limonada. Quando você fala da dificuldade do esporte, da corrida de rua, por quem você correu, mas não foi em vão a sua corrida. Pode ter certeza disso. Porque quantos jovens inspiraram em você, acreditaram que o esporte era uma porta de entrada para a descoberta de um talento, de que era capaz.
eu estou diante de alguém aqui que eu tenho convicção disso, de que teve uma plateia inteira do descrédito, achando que você nunca ia conseguir, mas você enfrentou a tudo e a todos, enfrentou o preconceito, enfrentou aquele olhar de desconfiança, mas hoje está aqui. Tudo que você passou, hoje, acrescenta muito na sua biografia. Quando você olhar para trás e olhar no retrovisor da vida, a sua história, você sinta um orgulho enorme, porque tudo isso elevou você ao crescimento e você ser hoje uma pessoa tão querida, uma pessoa respeitada na cidade, uma pessoa de nome. E claro que seus pais e sua avó de saudosa memória foram os grandes primeiros patrocinadores, né? Sua avó poderia não ter uma formação acadêmica, mas era uma pessoa formada na maior faculdade que é a vida, né? E as lições, na verdade, sua avó foi a sua grande primeira professora. Seus pais foram também grandes colaboradores e personagem importante. Sei que você está emocionado, porque eu imagino que passa um filme na cabeça por tudo que passou para estar aqui hoje. Mas sei que a sua emoção não é de tristeza, mas de orgulho, porque eu cheguei aonde eu gostaria de estar. Poderia ter chegado mais longe? Pois é, o propósito de Deus a gente não entende, não é? Às vezes a gente não compreende, diz aquele ditado que Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes nós temos um plano no nosso coração, mas o propósito de Deus é outro, não é? E por tudo que você passou, hoje você é uma referência de caráter, de dignidade. Tenho certeza que seus pais, a sua família, a sua comunidade, por quem eu sei explicitamente o amor que você tem pelo autódromo, tem um orgulho enorme de você, né? Você é uma figura dentro da sua comunidade, você é uma persona, você é um símbolo de luta, de coragem, de determinação. E o que eu posso lhe desejar aqui, você sabe o carinho que eu sempre tive por você, desde a primeira vez, né? Lhe desejar muita saúde, que Deus lhe preserve com esse caráter, com esse princípio, com esse ser humano incrível, com esse bom coração que você é. Na verdade, você tem um coração maior que o seu corpo. E hoje, desenvolvendo esse trabalho social dentro da própria comunidade de onde você ali cresceu, isso é muito importante. Então, assim, nós, quanto sociedade, possamos olhar para o Tiago sempre com muito carinho. E quando vê o Tiago fazendo algum pedido, algum apelo, pedindo apoio, vamos virar essa página e dar mais oportunidade, ajudar mais ele. Porque esse menino sempre, a vida toda, enfrentou muita dificuldade em conseguir apoio. Quando era diretamente ligado à sua modalidade esportiva, que era a corrida de rua. E hoje, há de concordar comigo que com o trabalho social que ele desenvolve, ele ainda encontra dificuldade para ter apoio. Então, vamos ajudar, porque é um menino de ouro, na verdade, é um menino de ouro e que a vida tratou de lapidar. Às vezes a lapidação machuca, dói, mas nos faz ter o devido valor. Marcos, só tenho a agradecer, primeiramente a Deus, por tudo que Ele me proporcionou, né? Como você falou, a gente não vive só de vitórias, a gente tem que pegar nossas derrotas e trazer ela para o lado do aprendizado. E isso aconteceu comigo, aprendi bastante, aprendi muito cedo. Eu creio que isso vai ser uma virtude para mim, porque eu ainda vou ter muito tempo ainda para ajudar, ainda para fazer os meus projetos crescerem. E com as dificuldades que eu tive, né, me fizeram crescer. Bem, como eu digo sempre, quem marca o nosso tempo faz história. E a notícia passa por aqui. Confira agora as imagens de bastidores. A minha equipe acabou deixando a câmera e o microfone ligado e captamos esse registro emocionante. Ao término da entrevista, Tiago Souza chorou muito ao lembrar das dificuldades que enfrentou. Chore não. Bichinho. É tão difícil de lembrar de tudo isso. Quantos não, Marcos? Quantas pessoas disseram que não podia com ele?
tirei da mão da minha filha quantas e quantas vezes. A gente mexer com a história da gente, eu confesso também que quando eu vou falar da minha história, quando a gente olha para trás, mexe muito com a gente, mexe muito, eu sei como é isso. Eu compreendo perfeitamente sua emoção. Hoje, na verdade, você está tendo a oportunidade das pessoas conhecerem um pouco da sua história, né? Que eu acredito que você nunca tenha tido um espaço para... E assim, o que me motivou a lhe procurar foi a sua luta, foi a sua peleja, foi a sua garra, a sua força de vontade, né? E é isso, assim, tenho um orgulho enorme de você, eu tenho um orgulho enorme de você, se orgulhe também, né? Quando eu falo aqui, eu digo que você tem que ter orgulho de si mesmo, não é baseado na soberba, não, é olhar para trás e dizer, eu sou um vencedor, tinha tudo para dar errado, mas deu certo, estou aqui, estou escrevendo a minha história. E você é uma inspiração para muita gente. Talvez muitas pessoas não cheguem para você, mas olha para você com esse olhar que eu tenho, entende? Consigo ver suas virtudes. E o mais importante é que sua família, sua avó, onde estiver nesse momento, tem um orgulho enorme do negão que está ali dentro do autódromo, né? Fazendo história. E é isso, cara. Existem pessoas, Marcos, que não pode parecer, mas a Montilu foi uma pessoa que foi muito feliz quando você largou o comodismo. Estava na Câmara. Sim. Podia estar lá até hoje. Sim. Podia. E decidiu seguir a sua carreira. Tem que ter muita coragem. E isso, eu antes disso, né, eu já tinha saído do meu trabalho fixo, que era a RAC, para fazer minha faculdade de Educação Física e seguir com meus projetos. E quando a gente vê pessoas que a gente gosta, pessoas que têm um caráter, uma força que nem você, tomar essa mesma decisão, a gente sabe que a nossa decisão lá foi certa. Sim. Entendeu? Então, essas coisas, Marcos, eu pego muito, sabe? Eu disse, poxa, o Marcos fez isso, cara, então eu vou... Poxa, cara... Eu era assessor parlamentar, né? Ganhava muito bem. Então, assim, quando você abrir mão daquilo, acreditando no seu sonho, porque hoje é uma realização pessoal minha o que eu faço hoje. Tem que ter coragem, nem todo mundo tem essa coragem, né? Você está dentro de um gabinete com ar-condicionado, aquele salário fixo todo mês ali na conta, e você sendo prestigiado também pelo profissional, modéstia à parte, eu sempre fui muito dedicado, e assim, para quem estava no meu lugar, eu jamais gostaria de sair dali, porque é muito cômodo, e você abrir mão de uma estabilidade por acreditar no sonho, porque tem uma frase que o Silvio Santos disse uma vez, que eu nunca vou esquecer: pode ninguém acreditar no seu sonho, mas se você acredita nele, isso é o que importa. E foi o que aconteceu comigo. Ninguém acreditava que o meu trabalho fosse dar certo. Servi de chacota, de piada para muita gente. Cheguei uma vez naquela prefeitura e encontrei pessoas debochando do meu trabalho. E hoje são pessoas que se esforçam ao máximo para aparecer pelo menos por 30 segundos. Né? Mas eu acreditei no meu sonho. Guardo mágoa, ressentimento, não. Tudo isso acrescentou na minha história. E eu sei que, eu já ouvi pessoas dizer que quando eu tomei a decisão de ter abrido mão, sendo eu um assessor, para vir, é um ato de coragem, né? E assim, eu não me envergonho. Tudo foi importante para mim. Tudo foi maravilhoso para mim. Tudo valeu a pena. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria nada diferente. Faria tudo de novo. Porque valeu a pena. Está valendo a pena, e valendo a pena muito estar aqui com você, ouvindo tua história. Cada entrevistado meu me traz uma injeção de ânimo, porque cada um tem uma história de superação. Você é uma pessoa que inspira a mim. Talvez você olhe para mim e veja a mim como uma inspiração para você, como uma referência, mas sempre a gente tem algo a ensinar ao outro, né? É isso. A gente, quando recebe uma oportunidade dessa, Marcos, a gente fica muito grato. Porque a gente sabe que tem alguém que acredita, que confia, que entende que aquela nossa história, aquela nossa luta, ela é importante. Entendeu? Então, esse é o seu papel de buscar essas pessoas,
de garimpar essas pessoas, porque tem muita gente que você traz aqui que a gente não conhece, mas a gente passa a admirar aquela pessoa depois que a gente conhece a história dela. Eu fui criticado recentemente por alguém uma crítica construtiva, eu entendi. Falou assim pra mim: Marquinhos, tu convida cada pessoa pra esse quadro, né? Tu convida cada pessoa e a intenção da pessoa na crítica era que eu chamasse só pessoas importantes, sabe, de renome. E eu não, o meu trabalho, a minha história, ela vem sendo construída por pessoas simples, humildes, é o contato com o povo. E o povo com quem eu tenho contato é o meu município, é a minha cidade, são vocês. Então assim, vocês me representam. Quando você conta aqui a tua história, quando você fala aqui da tua luta, você me representa, porque eu também lutei muito, entende? E é isso. Thiaguinho, foi um prazer enorme, viu, cara? Quem marca o nosso tempo faz história. E a notícia passa por aqui.